Boa noite, aqui é a Maria Eduarda, sou uma das diretoras da Beacon, bem-vindos, boa noite. A gente vai dar as boas-vindas aqui para a Renata, está entrando. Hoje a gente vai conversar com a Renata. Boa noite, Renata, tudo bem? Boa noite, Cacai. Tudo bom com Tudo bom? você? Tudo ótimo, prazer estar aqui com você. Eu vou dar boa noite para o pessoal que está chegando aqui, vou dizer o que é esse Beacon Talks. O Beacon Talks é uma iniciativa da Beacon, todas as quartas-feiras, às 19h30, no nosso Instagram, para falar com pais, com jovens, com amantes da educação, com pessoas interessadas nos assuntos em geral, sobre questões da atualidade, das mais diversas, desde ansiedade ou convivência ética nesses tempos de isolamento, passando por escolhas de profissões. E hoje eu tenho o prazer de apresentar a Renata, para falar com a gente sobre, que é um título que eu acho muito interessante, como falar para o seu filho ouvir e como ouvir para o seu filho falar. A Renata, ela é mestra em antropologia, ela faz um trabalho de pesquisa de mercado com foco em comportamento, faz programas de formações com pai e filho para melhorar a comunicação e também tem um trabalho voluntário muito bonito, que ela é voluntária do CVV. Boa noite, Renata, bem-vinda. Aos poucos talvez eu tenha que te interromper um pouquinho para dar as boas-vindas para quem está entrando aqui. Tá Prazer bom, ter você aqui com a gente. prazer meu, prazer enorme. É, Esse negócio de comunicação com filhos, né? É tão difícil já normalmente em condições normais de temperatura e pressão. Imagina nessas condições anormais que a gente está vivendo em quarentena, com todo mundo dentro de casa, com essa intensidade, né? Nem me Sou fale. ca- Eu sou casada, eu tenho dois filhos, uma menina de 13 e um menino de 11. E eu já trabalhava em home office, então agora o meu home office foi invadido por três colegas e virou um cowork praticamente, porque a mesa está assim, tá bem comprida e, enfim, vamos fazendo São o que a gente desafios, né? consegue. Sim, um atrás do outro, um dia após o outro, né? Exatamente. Mas o que eu tenho percebido é que o jeito dos pais conversarem com os filhos, às vezes não é um jeito muito legal, né? Às vezes tem muita oportunidade para melhorar. Às vezes a gente fala de um jeito meio estúpido, às vezes Uhum, a gente fala de um jeito meio agressivo, meio julgador, né? E sem a sim, gente perceber, a gente vai jogando um pouco a autoestima dos filhos para baixo, a gente vai deixando o clima da casa muito pesado, né? sim, sem dúvida. Fazendo uma E comparação, fala. não, acho que você falando aqui, eu já me vejo como mãe, ou vejo minhas amigas como mães e pais numa posição como essa, né? E eu tenho muitas perguntas aqui para a gente pick your brain aqui, para você nos ajudar. E eu queria também dizer para todo mundo que está entrando aí, fiquem à vontade para fazer perguntas. Esse é um bate-papo e a gente vai poder aproveitar aqui da conversa da Renata. Então, antes eu vou deixar você iniciar aí a sua apresentação, ou então eu já falo um pouco que dica você tem para dar para a gente nessa questão de comunicação pais e filhos. Vai me interrompendo aí, Cacai. Pode deixar. Eu acho que a gente, se for fazer uma comparação, é como se a gente jogasse muito mais tênis e beach tênis Hum, do que frescobol. E olha que hum, eu sou tenista, hein? Minhas amigas tenistas devem estar bravas comigo. Porque no jogo de é, tênis, a gente tem um adversário do outro lado da quadra, tem uma rede que nos divide, uhum, até tenho que descobrir o ponto fraco do outro e eu vou matar o uhum, ponto em algum momento, né? hum. Ou vou errar e não vou conseguir responder. É uma E no disputa. frescobol, total. E é isso que a gente acaba fazendo com os filhos sem querer, né? E já vou explicar como é que a gente faz e às vezes nem percebe, né? É. E o frescobol não. O frescobol eu tenho um parceiro do outro lado. E quanto mais na mão eu jogar essa bola, melhor ela vai voltar para mim. Quanto mais vezes a gente ficar naquele bate-bola, o jogo fica mais bacana, porque é muito chato buscar bolinha, né? Então, é um jogo colaborativo, né? Então, a gente está E, aqui falando de uma conversa que pode ser colaborativa versus uma conversa competitiva, que às vezes, sem querer, a gente acaba estimulando ou às vezes até começando essa conversa dentro de casa.
Olha, adorei a analogia, Renata. Eu, de fato, nunca tinha pensado nisso e acho que faz todo sentido. E até para situar um pouco, eu acho que a nossa conversa, né, que é muito até o título aí que você, né, você deu para esse bate-papo, acho que a gente podia falar um pouquinho sobre como ouvir, né, e depois sobre como falar, como ser ouvido, né. Então, nesse frescobol, vou começar perguntando quais você acha que são as maiores qualidades ou como os pais e familiares devem se comportar, né, para serem ouvidos, para de fato eles conseguirem ser ouvidos pelos seus filhos. Então, para conseguir ser ouvido, a gente tem que falar diferente. Então, é como se as velhas ferramentas não funcionassem mais, né? Sai gritando, eu já falei 1000 vezes, mas você também, você não aprende. E sempre eu falo, nunca isso, toda vez. A gente usa um repertório de palavras negativas e já vamos até antecipar tudo, Uhum. nada, sempre, nunca, e de novo. Né? Cada vez que a gente fala uma dessas 5 palavras, a gente está repetindo e jogando mais né, uma fumaça nessa conversa. São conversas que fecham, né? Não são conversas que abrem. Então, talvez um jeito de começar a ser ouvido é falar diferente. E aí já Uhum. é bacana pontuar que o agente dessa mudança é o adulto. Né? Não adianta a gente Uhum. esperar que o filho faça diferente se a gente não fizer diferente. É claro, é claro. Então, e é uma conversa que vale para várias idades. Aí, você quer falar alguma coisa? Não, eu acho que era essa mesma pergunta que eu queria dizer. Esse ouvir, esse, né, falar diferente para conseguir ser ouvido pelas crianças. Fala um pouquinho para a gente como que isso muda para uma criança de 2, 3 anos, mesmo aquela criança que mal consegue falar, né, e para as crianças um pouco mais velhas. Então, é como se a caixa de ferramentas ela tivesse, ela fosse meio uniforme. Eu consigo usar as mesmas ferramentas para falar com uma criança pequena e com um adolescente. Então, essa é a parte boa, né? Tá. O que vai variando nessa conversa? A sofisticação, né, dos adjetivos que a gente pode usar, do jeito que a gente pode falar, e também tem um outro ingrediente que daqui a pouco eu falo um pouquinho, que é o humor. Que humor, quando a gente está bem e eles estão bem, funciona pra caramba para a gente conseguir as coisas. E, obviamente, o humor para falar com uma criança de, né, 2, 3, 4 anos é diferente de um adolescente. Mas a gente fala muito, né? Então, talvez um primeiro passo seja falar menos. Quanto menos a gente fala, mais atenção eles nos dão e também já começa a achar alguma coisa diferente na minha mãe que está falando menos, né? Ou no meu pai. Então, uma mãe que participou de um workshop meu falou que, isso é muito difícil falar menos, é muito difícil ficar quieta. E aí ela até falou, uma outra virou para ela e falou, olha, você vai ter que passar esse batom aqui, amiga. Passa esse Ah, batom. Aí ela falou, não, para mim não dá esse, tem que ser esse aqui, tem que ser super bonder mesmo, mas é brincadeira, gente, não precisa passar nada, mas é só esse controle que a gente tem muitas vezes de falar menos, né? aquela incontinência verbal que os pais às vezes têm, né? E fala, 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 e daí conecta com uma outra história. E nesse momento aqui, de isolamento, né, de uma convivência tão intensa. Você começou hoje conversando, né, falando do coworking na sua casa. Como é que os nossos filhos podem escutar a gente quando a gente quer que eles façam algo que eles não querem fazer? Então, filho não é hóspede, né? Acho que essa Uhum. é uma coisa que ficou clara para mim aqui. Então, assim, a gente listou aqui todas as atividades disponíveis, existentes na casa. Uhum. Primeiro, a gente deu escolha. Você quer escolher alguma? Porque às vezes tem alguma que você gosta mais, tem alguma que você tem mais afinidade, que não te agride, não te. Enfim, você curte até dar uma varrida na garagem, você curte, enfim, tirar a louça da máquina, não é um drama. Então a gente deu a escolha, mas cada um teve que também escolher uma boa e uma não tão boa, né? Porque a vida. Claro. Então, dar escolha é uma coisa importante, já pensando na autonomia do filho, né? Porque ele começa a exercitar coisas, pô, isso eu gosto, isso eu não gosto, então acho que isso é uma coisa que é importante de conquistar, né? Uhum. Dar escolha. Depois, tem que ser um hábito, tem que ser uma coisa de todo dia.
Por quê? Porque só assim que ele vai conseguir ser o dono daquela tarefa, ser o responsável por aquilo. Então, todo dia, se você não tirar a louça da máquina, não vai ter prato para colocar em cima da mesa, né? Então, é uma coisa de realmente de incorporar uma rotina, todo mundo nesse barco novo que a gente está, né? E que não tem onde correr, né? A gente tem que se ajudar, né? Então, acho que seria por esse caminho aí, dar escolhas e todos os dias. É uma coisa. Você sabe que você está falando isso e eu conecto muito até com a nossa visão lá na Beacon do aluno, que é esse student agency, desse processo, desse papel do aluno. E o que é o agency? O agency é esse aluno que tem voz, quer dizer, ele tem ele tem voz, ele é ouvido, ele tem choice, ele tem a escolha e ele tem ownership, que é o compromisso daquilo. Então, acho que tem muito, vai muito de encontro com isso que você está colocando aí, que é essa escuta, essa escolha, mas também regada de responsabilidade, né? E fala um pouco, você acha que tem diferença entre meninos, entre a escuta do menino e da menina? E como é que a gente deve agir diferente com cada um deles? Eu não vejo uma diferença de gênero, né? Eu vejo uma diferença de personalidade. Eu acho que você pode ter personalidades mais emocionais ou mais emotivas, mais sensíveis, e aí é um jeito de chegar até essa pessoa, e pessoas mais racionais, mais lógicas, que aí não adianta você vir com uma conversa. Como é que eu falaria? Como é que dá para falar, né, com alguém que é mais sensível, mais falar como eu me sinto. Olha, eu fico muito chateada quando eu te peço uma coisa e você não faz. Eu fico chateada quando eu vejo que você não arrumou sua cama. A gente combinou que a gente tinha que arrumar cada um a sua cama. Então, quando eu falo de mim, eu sensibilizo o outro, porque ele tem essa frequência. Se a pessoa é mais racional, mais lógica, não adianta eu chegar com essa conversa de, eu tô assim, tô assada, falar a pena, né? Mas dá para falar, olha, nós temos um combinado, né? Então, assim, eu tô vendo que a sua cama não está sendo feita. Então, o que a gente pode fazer? E aí envolver também, como você falou do ownership, envolver o filho numa solução do problema, porque ele é parte disso. É Né? Não claro. é uma questão de, olha, eu estou aqui mandando, eu estou aqui autoritária, falando. Não, você é muito envolvida nisso. Talvez você tenha alguma solução. Você não quer arrumar de manhã, mas você quer arrumar até a hora do almoço. Talvez eu concorde, talvez eu não concorde, mas talvez você possa trazer quais são as suas soluções, né? E acho que isso vem muito de encontro com uma pergunta que surgiu aqui da Juliana Castro Neves. Ela fala assim, mas e se o filho que fala que vai fazer e não faz? E aí? Boa pergunta essa, Juliana. Eu acho que aí a gente tem que ter uma conversa mais séria, né? Assim, teve um primeiro passo, não deu certo. Então, assim, vamos lá, vamos sentar. E a hora que eu já sento também, eu trago a conversa para um outro patamar, né? Trazer uma seriedade para isso e falar, olha, a gente fez um combinado, está todo mundo fazendo, ou você não está fazendo, né? Então, assim, por que você não está fazendo? Talvez ouvir o outro lado, né? Seja o primeiro ponto, porque vai que tem uma explicação que a gente não percebeu ainda e que, puxa, faz sentido, né? Às vezes a gente pré-julga já nesse momento, né? A gente já fala, bom, então assim, dar uma chance de ouvir o outro lado. Aí, fazer um combinado. Como é que vai ser agora daqui para frente? Às vezes pode escrever quais são os combinados, deixar em algum lugar visível, pode ter... eu já quero chegar na consequência, né? Assim, tudo tem Exato, que é isso que eu ia perguntar, da consequência. Tem que Não ter, né? dá para a gente É não necessário. cobrar. Então, a gente tem que acompanhar a evolução deste combinado e ver que, olha, está funcionando ou não está funcionando. Agora, não ter consequência, e consequência não é só castigo, né? Consequência não é só perder celular, não é só tirar da tomada, né? Conversa é uma consequência, né? Então, acho que tem que ver, olha, tem que colocar prazo, então vamos lá, nos próximos 3 dias vamos ver como é que a coisa evolui. E aí a gente volta a conversar e dá uma chance para ele fazer. Muito bom. Eu vou dar uma paradinha aqui só para dar boa noite, porque eu estou vendo que tem muita gente nova chegando aí. Eu sou a Maria Eduardo, uma das diretoras da Beacon. Esse é o nosso Beacon Talks, que ocorre toda quarta-feira, às 19h30, aqui no Instagram da Beacon, sobre os mais diversos assuntos. E hoje a gente está conversando com a Renata Lima, sobre essa
essa escuta e essa fala entre pais e filhos. E ela está aqui nos dando uma série, eu diria que ampliando o nosso repertório para melhorar a nossa comunicação com as nossas crianças, e já já a gente vai falar dos jovens, né? Vamos mudar um pouquinho, Rê, e eu queria perguntar para você como que a gente escuta essas crianças, como ouvi-las, né? A gente falou um pouco em que estratégias que a gente precisa tentar se organizar para elas serem boas ouvintes, né? E a gente não ter que ir lá e gritar no ouvido porque acha que a criança está totalmente nos ignorando. Mas como nós sermos bons ouvintes? Fala um pouquinho para a gente. Que qualidades nós, pais e mães, precisamos ter? Eu acho um bom ouvinte é uma pessoa que fala menos, né? Existe essa correlação, né? Então, ser menos falante já é uma coisa que corre em paralelo. Mas o que é um bom ouvinte, né? É uma pessoa que dá uma atenção plena ao outro, né? Então, assim, se eu estou falando com você, ou com meu filho, eu largo o celular, eu tiro o olho da tela do computador. Eu posso simplesmente olhar no olho. Quer dizer, o filho já vai perceber que você me deu atenção, né? Que a pessoa, que a mãe e o pai pararam de fazer o que estava fazendo para ficar com o filho. Quando a gente interage com o filho sem julgar, sem falar, mas que absurdo é esse que você está falando, né? A gente já fala o quê? Não, não pode fazer isso. É ouvir fazendo uma cara meio emoji pensativo. Então, assim, Uhum. sei, sem ironia, né? Sei. E o filho vai falando, aconteceu uma coisa muito chata hoje. E aí eu resolvi, fui lá e bati, não sei quem. Olha, uau, eu não julguei, eu não interferi, eu deixei a história chegar até o final. E só o fato de eu fazer, eu vou dando um tempo para o filho elaborar o próprio raciocínio e chegar a alguma conclusão por ele próprio, sem um conselho meu, sem um atropelamento, sem um julgamento. Então, faz parte desse pacote aí do ouvir, o olhar no olho, o interagir com uma palavra, e eu posso até chegar e falar: puxa, eu tô vendo que você ficou bravo, eu tô vendo que você ficou com muita raiva. E a Ajudar essa criança a processar a emoção, né? A dar o nome nomear o que ela está sentindo. E dar um nome para isso é muito legal por vários motivos. Primeiro, porque amplia o repertório, né? Então, Uhum. uma criança pequena vai ser triste, chateado, com um jovem vai ser entediado, frustrado, desapontado, né? É uma coisa que vai colocando um colorido diferente. E a hora que a pessoa vê que alguém entendeu realmente o que ele está sentindo, baixa a pressão. E aí é que ele consegue pensar numa solução para o problema. Ele, e não nós, que somos sempre prontos para resolver o problema, né? E falar, não, faz assim, faz assado. Não, quem tem que resolver é ele. Eu tenho aqui um silêncio compreensivo para te dar. E é só isso o que ajuda. É assim que ele vai conseguir ser ouvido e pensar numa solução para ele. Então parece bobo, parece simples, mas é isso. E agora eu acho que eu acho fantástico o que você está falando, Renata, porque o que eu vejo muitas vezes é uma ansiedade dos pais de não suportar a tristeza, a angústia, a raiva. Então o filho vem falar e o pai já fala: mas e você não deu um soco nele? Ou você não revidou? Ou você não se defendeu? Eu vou ligar para a mãe. E aí essa criança, ela talvez até não se sinta competente, né, para resolver as suas próprias questões. É exatamente isso, acho que você matou com a palavra certa, essa ansiedade que a gente tem de não se controlar e de falar e de atropelar um raciocínio e que muitas vezes subestimar a solução que o filho Claro. pode dar, né? Uhum. Porque de repente ele tem uma solução muito melhor que a minha e eu nem dei essa chance, né? Então a gente parece que não está ajudando porque está só ouvindo, mas só Uhum. ouvindo é muito poderoso, né? Porque tem esse. É como se a gente desse um presente para o filho. Eu estou te dando esse tempo para você falar com alguém que está te entendendo, mas quem vai resolver isso é você.
A Dani Dib, eu vi que ela fez um comentário que eu acho que é muito pertinente, que é essa escuta empática, né? Você está olhando no olho, você está mostrando para esse seu filho que você está dedicando o seu tempo, a sua atenção 100% ali. E parece bobo, né? Mas esse, no nosso dia a dia de hoje, já é talvez o maior desafio, né? Quanto tempo nós, pais e mães, a gente de fato consegue dedicar para essas crianças, né? E aí tem uma pergunta aqui do professor Silney, e ele faz um comentário e pede para você confirmar. A gente pode usar esse tipo de conversa com os alunos também, confere? Super. Não, olha, essa conversa vale com alunos. E vale também, ó, até escrevi ao contrário aqui, vale muito com cônjuges. Funciona muito. Porque é uma forma de falar, eu tô vendo que você tá com uma dificuldade aqui, eu tô vendo que você tá estressado, eu tô vendo que você tá... com certeza, um professor que tem uma fala, uma escuta empática, vai ajudar demais esse aluno, né? Que está ali se debatendo com uma questão. Então, felizes aqueles alunos que têm um professor com essa escuta, né? Porque muitas vezes o professor também vem na nossa geração que chega e fala, pô, mas eu já expliquei 3 vezes. Pô, mas você fica Exato. conversando e fala de um jeito que não faz com que esse raciocínio se desenvolva, né? Gostei. Então, agora, quando o marido, mulher, parceiro chegar em casa, e deixa se acalmar. Boa, Renata. Tem mais uma pergunta aqui da Ana Paula Verotti, né? Que volta um pouco, eu acho, para a questão do ser ouvido, né? Então, acho bacana esse bate-bola, esse frescobol entre a escuta, a fala, o ser ouvido e o ouvir. É preciso elogiar quando cumpre o combinado ou é uma postura do não fez mais que obrigação? Olha, elogio é uma coisa super legal, mas elogio tem Uhum, que tomar um cuidado para ser aquela coisa do... Para não parecer eu fez mais que obrigação, né? Porque é uma coisa que joga uhum. para baixo. E ele tem que ser uma coisa descritiva, né? Assim, e não pelo que a pessoa nasceu. Ai, como você faz bem a coisa. É Você é como o se a pessoa... máximo, isso não dá, É, né, Rê? não dá. Você é o máximo, você... Eu sabia que você ia conseguir, né? Porque aí eu estou me elogiando, não estou elogiando a Uhum. pessoa, né? Elogiando a minha esperteza. Mas o elogio descritivo, e essa pergunta é bacana, porque é isso, é reconhecer o esforço do filho, esforço, né? São palavras de o empenho que ele fez, o tempo que ele se dedicou, o tanto que ele se dedicou a alguma coisa. Então, sim, eu acho que o elogio descritivo, que reconhece o esforço que o filho fez, ele é, é super bem-vindo. Eu acho que isso dá uma coragem para o filho dar o próximo passo, né? E ver que fez um bom trabalho e, só melhora essa autoestima, uma coisa que realmente vai direto ali na autoestima na veia, né? Pelo esforço feito. Só para ver se eu estou entendendo aqui, Renata, quando você fala o elogio descritivo, e até pegando um gancho aqui em alguns comentários do que o pessoal está falando, é o elogio da ação, né? Então, se o filho, nesse momento de quarentena, arrumou a cama, eu entendo que nossa, meu filho, a sua cama ficou tão bem arrumada, percebi que você fez com tanto capricho, e não, nossa, meu filho, você é o máximo mesmo, né? Que menino de bom coração, não aquele elogio que né, cria um estereótipo da criança. É isso que é o elogio descritivo? É exatamente isso. É assim, a cama pode nem estar perfeita, hein? Mas você falar, Uhum, nossa, eu vi que você conseguiu colocar o uhum, travesseiro bem embaixo da colcha. É observar alguma coisa boa do esforço que ele fez. Eu vi que uhum, você conseguiu esticar realmente tudo de uma forma que fique coberto. Eu uhum, vi que você colocou as almofadas em cima da cama. É descrever realmente o uhum, que ele fez. uhum, Poxa, é difícil isso que você está fazendo para o filho que tira a louça do escorredor. É difícil isso que você está fazendo, tirar toda a louça e não quebrar nada. Bem uhum. bacana. Ou então o filho que está passando aspirador. Pô, você está fazendo uma coisa que tem adulto que não consegue limpar bem no cantinho aí. Que interessante isso. Então é sempre o trabalho que o filho teve para fazer a coisa e não alguma coisa que seja nata, né? Inata dele. Muito bom. E veio uma pergunta da Lara Garcês.
que me parece muito interessante aqui. Empatia, como nesse caso do ouvir, pode ser confundida com permissividade? O quanto... Essa pergunta é ótima. Essa pergunta é bem legal, porque quando a gente fala em sentimentos e entender o outro e tal, a gente está aceitando todos os sentimentos que o outro tem. Né? A gente está aceitando que você sinta raiva, estou aceitando que você fique entediado, estou aceitando que você fique revoltado com essa quarentena. Isso não quer dizer que eu concorde com você. Então, eu não sou permissiva a ponto de falar, você pode fazer o que você quiser. Então, raiva você pode ter, você não pode abater. Indignação você pode ter, mas você não pode sair de casa. Então, essa permissividade vem do aceitar os sentimentos, não as ações, né? E Uma não proposta... compensar esse sentimento, né? Ah, você está tão triste, então amanhã não precisa assistir seu distance learning, não pode, né? Seu curso online. Não, é empatia com limite, né? Onde que está a empatia? Não aceitar o seu sentimento. Beleza, você pode ficar bem cheio de fazer tudo isso. Mas a gente tem combinados, a gente tem limites, a gente tem propostas, a gente tem valores, e a gente tem que, né, fazer tudo o que a gente se propõe. Então, a permissividade está aí. Muito legal. Obrigada, Lara, pela sua pergunta. Acho realmente muito boa. E vamos falar um pouquinho, Renata, o que você poderia dizer para a gente da linguagem corporal das crianças, né? Naquelas demonstrações que são não verbais. Como é que a gente escuta isso? Observando, né? Assim, é um olhar meio cabisbaixo, um olhar que desvia, né? É o jeito de andar, muitas vezes, desanimado, né? Se arrastando. Tem alguma coisa ali que a gente pode chegar e ver o jeito que coloca a coisa em cima da mesa e falar: eu tô vendo que você está chateado com alguma coisa, que alguma coisa te deixou chateado. Né? Às vezes é um jeito de começar uma conversa sem falar, esse é jeito de colocar as coisas na mesa, né? É falar, olha, eu estou percebendo que alguma coisa está te incomodando. E ver o que vem. Então, eu só preciso falar isso, né? Estou te achando meio triste hoje. Eu posso até estar errada. E aí ele vai me corrigir. Não estou triste não. Estou cansado porque eu acordei às 4 da manhã e depois eu não consegui dormir mais. Ah, tá bom. Mas eu falei de mim, né? Eu estou vendo eu estou percebendo que você está assim, eu E estou assim. não pontuar o dedo, né? E não falar, nossa, mas você está num mau humor hoje? Aí já fechou, né? Acho que é um outro truque. Cada vez que eu começo a frase com você, lá vem uma acusação, né? Então, se a gente conseguir inverter, começar sempre as frases com eu, já é um belo começo para essa conversa, né, continuar por mais parágrafos, que no fundo é isso que a gente quer, né? Não parar no primeiro já pum, dando uma patada, né? Que muitas vezes a gente dá. É isso aí. É a Laís Chamas, que é professora da Beacon, que também fez esse comentário sobre a linguagem corporal. Obrigada, Laís. E que realmente acho que não é só escutar, né? A gente tem que olhar. E para olhar a gente tem que ter tempo, a gente tem que ter essa disponibilidade, né? Me fez pensar um pouco no que os pediatras falam olha o estado geral da criança. Às vezes a criança está com uma febrona, mas está com um estado geral bom. Essa criança não te assusta, mas se essa criança está lá prostrada, esse estado geral que acho que isso é para escuta também, né? Para o que ela fala. E o jeito de chegar, né? Às vezes a gente não sabe como abordar um filho triste, não sabe como lidar com essa frustração. E aí é essa hora de puxar essas ferramentas, né? Olha, descrever o que eu estou vendo, falar sobre o que eu sinto, tentar puxar esta conversa de uma forma mais afetiva, né? Onde eu chego e falo, percebi, né? E isso nos humaniza perante nossos filhos, né? A hora que a gente demonstra, eu fiquei chateada, eu tô triste, e dá para essa criança essa força de que ela pode nos deixar triste, porque ela é especial, né? Então eu acho que humaniza essa relação, eu concordo muito. Eu queria, Rê, que a gente
tô vendo muitas perguntas aqui nessa criança que está crescendo, nesse pré-adolescente, nesse adolescente, né? E aí eu faço essa pergunta, né? Eu levo um pouco a conversa para os adolescentes, pelas mães de adolescentes que estão aqui, pais de adolescentes, e também como educadora. Né? Eu não sei se você sabe, mas o ano que vem a Beacon está abrindo seu ensino médio. Então, os nossos alunos que esse ano estão no nosso Year 9, são já, né, na adolescência em si, o ano que vem abre mais uma etapa da sua vida, né? E com ela todas as transgressões, todas as faltas de escuta. Como é que a gente fala e como é que a gente escuta esse adolescente? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Isso é difícil. Difícil, né? É difícil porque também a gente, essa coisa de construir essa relação, né? A gente não sabe em que degrau dessa escada a gente está, né? Claro que quanto mais cedo a gente começar com essa escuta empática, com essas conversas mais afetivas e saudáveis, a chance de chegar na adolescência de uma forma mais, ou, vamos dizer, mais tranquila, mas menos turbulenta é maior, né? Pegar um adolescente com quem eu nunca falei, nunca tive uma relação muito próxima e querer mudar esse jogo agora é difícil, mas não é impossível, né? Então, eu acho que também tem ferramentas para tentar chegar e se aproximar, porque nunca é tarde para se aproximar, né? Eu acho que nenhuma relação está perdida, né? A gente fala muito em se conectar, em se reconectar, né? Então, eu acho que também tem esses ciclos de onde eu estou mais, tem uma hora que eu estou mais perto, tem hora que eu não estou. Então, acho que essas mesmas ferramentas de perceber algum sentimento no outro e propor isso, né? Olha, eu percebi que você está meio irritado hoje. Ou às vezes não falar nada, né? Às vezes o adolescente não quer aquela mãe ou aquele pai que faz um monte de pergunta e fez, como é que foi na aula hoje? Você aprendeu alguma coisa nova? Teve live, teve chat, teve Zoom? Eu não quero. Ele não quer saber de bombardeio, né? Então, às vezes, o falar menos também é uma porta que se abre. E tem pai que não acredita, né? Mas pode testar que funciona, né? Tem um poder nesse silêncio aí. Você Então, sabe que você está falando isso, né? E tem uma pergunta aqui que eu gostaria que você endereçasse, que é como falar com esse pré-adolescente. Mas eu vejo que muitas vezes, né, com amigas, ou nos círculos, ou com pais, mães, enfim, a gente ouve muito assim: meu filho não me fala nada, a minha filha não conta nada para mim. Uhum. É claro que tem uma. Cada criança é uma criança, tem as crianças que são mais extrovertidas, as mais tímidas, as mais abertas, as mais reservadas, mas eu acredito muito que os pais têm um papel nisso, né, de abrir essa porta. E a minha reflexão aqui é que é uma porta da disponibilidade, né? Eu tenho dois filhos grandes, né, 21 e 19 anos e uma terceira menor. Mas o que eu percebi muito nessa entrada dos meus filhos para a adolescência, e por vários anos, porque isso dura, né? A adolescência dura um tempinho, é que você não pode chegar ao adolescente e invadir aquele espaço que é sagrado, né? A chance de ter uma conversa e de você ser ouvido, ali é muito difícil. Mas a hora que você se coloca disponível, esse adolescente ele quer conversar. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, começar com esse pré-adolescente, como falar com esse pré-adolescente, como escutá-lo, e aí ir para o adolescente. Eu queria aproveitar, porque chegou mais muita gente aqui, então, só dar as boas-vindas para o pessoal que entrou agora há pouco tempo, e apresentar para quem não chegou agora, né, que é a Renata Lima, que está conversando com a gente, mestra em antropologia e especializada faz muita pesquisa de mercado em comportamento humano, faz formação de pais e filhos para a melhoria da comunicação, e a gente está tendo um papo muito gostoso aqui sobre essa conversa. Então, fala para a gente, esse pré-adolescente, esse adolescente. então, essa coisa do como chegar, né? Às vezes, não é pela fala que a gente chega, né? Como você falou, de se mostrar disponível. Às vezes, só de estar ali do lado, filha chorando, só tá ali, senta ali do lado e
isso é um calmante, né? A presença do pai ou da mãe disponível é um calmante já natural para esse filho, né? E às vezes raro, né? Hoje em dia. Super, super raro. Então, assim, parece que eles estão pedindo uma coisa tão pouca da gente, né? Que é a atenção. Eu falei de atenção, eu falei de olhar, né? Eu falei de ficar quieto. São coisas que uma mãe até comentou comigo num dos workshops, ela falou, as coisas que você fala, que você propõe, não são difíceis. Eu falei para ela, eu acho difícil. Aí ela falou, não, eu não tenho que plantar bananeira para conseguir falar com o meu filho. São coisas simples. Então, Opa, acho que a Renata está tendo um problema aqui com a conexão, mas eu aproveito para relembrar a todos aí essa nossa conversa com a Renata. Voltou. Rei, a gente ficou um pouquinho desconectada, não tem problema. Acho que você pode só seguir sobre a simplicidade aí da conversa. então, são ferramentas muito simples que eles estão pedindo para a gente, né? O que funcionam, né? É o olhar no olho, é ouvir e não falar, interagir com uma palavra só, e é devolver um sentimento, é falar, estou vendo que isso te deixou muito bravo, isso te deixou muito irritado, isso te deixou muito triste. E ponto, a conversa vai continuar daí, né? A conversa não é uma conversa que fecha, é só uma conversa que abre. Então, muitas vezes, só mostrar essa disponibilidade, né? Sendo um bom ouvinte, como? Ouvindo, né? Parando de fazer o que está fazendo. Acho que a coisa mais difícil é largar o celular, né? A coisa mais difícil é afastar o olho da tela, é parar de fritar o peixe e olhar o gato, né? É isso aí, muito bom. É simples, né? E é um desafio tão grande hoje em dia. Queria voltar para as crianças, Rê. Tem uma pergunta aqui da Pri Ávila. E quando em uma família de 3 meninas, elas entram em competição entre elas, né? E às vezes parece que fazem, né? Quer dizer, e como fazer para elas jogarem frescobol? E aí eu emendo numa outra pergunta que chegou aqui, já não sei de quem, mas que ficou na minha cabeça, que você pode elogiar um filho na presença do outro, do irmão que não merece o mesmo elogio? Então, como criar esse ambiente de harmonia entre os irmãos? Adorei, porque papo de E a irmão, Renata está... papo de irmão dá outro assunto para outra live, hein? Mas eu vou responder essas perguntas, porque irmão é um prato cheio, né? Irmão é isso que a Priscila falou, é competição, é disputa o tempo todo, e é um frescobol mais difícil, mas rola. Então, assim, qual era a primeira parte da pergunta dela, que eu já estou na segunda aqui? As 3 meninas, elas entram em competição, Ah, né? E sim. aí elas não jogam frescobol, elas estão jogando um tênis de 3 ali. Bom, então assim, eu vou começar de trás para frente. Elogiar um filho na frente do outro, não, não dá. Não dá nem para eu falar, fazer uma comparação favorável a um e nem desfavorável para o outro. Não é legal, né? Mas eu lembrei o ponto que eu queria começar. Pai não é juiz, né? Pai só tem que interferir, ou só deveria interferir, quando houver um risco de segurança, né? Assim, alguém vai bater, vai sair sangue, aí a gente tem que interferir. Mas se não, a gente tem que chegar e falar, olha, uma sugestão, né? Às vezes funciona, às vezes não funciona. Eu estou vendo 3 meninas e um controle remoto. Eu acho que vocês têm condições de resolver isso. Então, é devolver para elas como que elas podem resolver a coisa sem a nossa interferência. Porque a hora que a gente entra e toma partido, ferrou, né? Aí a gente vai vir, você sempre escolhe ela, você sempre dá para ela, porque você nunca me ajuda. E aí a gente entra no sempre e no nunca, que são, né, buraco negro ali da galáxia. Uhum. Então, é passar para os filhos essa responsabilidade. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir chegar a uma solução. E nisso, né, nessa conversa, que palavras que a gente nunca deve usar? É. Eu acho que são essas 5. Nunca, Anota aí, pessoal. Nunca. nunca, sempre, tudo, Hum, nada e de novo. hum. Eu acho que essas 5 são matadoras e de novo, lá vamos nós para eles. Quando você Funciona chega e também. fala,
Ah, você sempre faz. Ah, isso sempre não, não é sempre. É que não, porque a gente entra numa discussão que não leva a Já perdeu, nada. né? Não tem Já. vitória possível. É, É. muito bem, muito bom. E, Renata, como é que a gente fala, né? Tá aqui mais uma pergunta da Laís. E as conversas com temas difíceis, né? Como cria essa porta? E eu queria complementar nessa conversa a questão da confiança, né? Eu acho que a escuta, ela cria confiança, né? Aquela Uhum. escuta olho no olho, olha, você pode confiar em mim, eu estou aqui isso então deve facilitar depois para as conversas mais difíceis. Mas fala um pouquinho das conversas difíceis, né? Então, eu acho que antes das conversas difíceis, a gente tem que passar pelas fáceis, né? A gente tem que passar bem pelas fáceis. E mostrando algumas coisas para os filhos, né? Que a gente que nós somos dignos dessa confiança, né? Porque a hora que ele me conta uma coisa boba dele e eu ponho no grupo da família e ele ficou bravo e se sentiu exposto, acabou, né? Ele não, já não confia, né? A hora que ele traz uma coisa para mim e eu julgo, mas por que você fez isso? Ou, né? Que absurdo! É, também perde a confiança, né? Então, são nas pequenas coisas que a gente começa a construir a confiança para daí chegar nas coisas mais sérias, né? Então, acho que de novo vem esse comportamento do ouvir sem julgar, né? Ouvir atentamente, sem trazer essa nossa, né? Outra dica é beber alguma coisa, né? Quando o filho vem falar um absurdo, bebe. Boa, para Porque respirar, né? enquanto engole, você fala, cara, né? Pera. E aí você digere. Mas eu acho que, voltando para a pergunta da Laís, é nas pequenas coisas que a gente vai pavimentar para chegar nas grandes, né? Se a gente for bem nos pequenos, certamente a gente chega no grande, na coisa séria, né? Onde a coisa dói. E acho que nisso que você está falando, né, do beber água, né, que é o nos dar o tempo, né, porque a gente também é de carne e osso, somos humanos e a gente se choca, a gente tem medo, a gente fica ansioso, né? Então, tem uma pergunta aqui que me parece muito interessante, que são as ideias pré-concebidas, né? Então, como eu me livro dessas ideias pré-concebidas na minha cabeça para ouvir o meu filho melhor? Interessante essa pergunta, porque eu não sei se essas ideias pré-concebidas são sobre o filho ou são ideias diferentes, né? Uhum, Que eu tenho as minhas e ele tem as outras. Então, se for ideias pré-concebidas que eu tenho do meu filho, uhum, ele não vai conseguir. Ah, ele é super relaxado. Ah, ele é super desatento. uhum. Talvez seja um momento para dar uma chance de ver esse filho de uma forma diferente, né? Até para ele também se olhar de uma forma diferente e sair desse rótulo que muitas vezes a gente colocou. E aí, muito com adolescente até, né, Renata? Que acho que isso vale muito para esse, ai, meu filho, ele não estuda nada. É assim, é assado, e aí a gente vai aprisionando o filho num papel que ele falou: se a minha mãe ou meu pai está me dizendo isso, é porque eu devo ser, né? Eu sou isso. Então, Você vai produzindo aquele filho. Então, o caminho é a gente tem que mostrar para esse filho que ele consegue fazer outras coisas, que ele consegue se colocar em outros papéis. É uma forma de se livrar desses conceitos, desses preconceitos. Agora, se forem ideias diferentes, né? Eu não preciso me livrar das minhas ideias, né? Eu preciso só baixar um pouquinho a minha guarda para ouvir uma ideia diferente. E a hora que eu ouço uma ideia diferente, eu não estou aceitando aquela ideia, né? Eu aceito que você pense diferente. Não quer dizer que eu vou concordar com você, não quer dizer que eu estou te dando razão, né? Eu estou simplesmente aceitando que você tenha uma ideia diferente da minha. E eu Então, vou acho que dizer, Renata, acho que isso que você está falando me faz pensar que nós, né, pais, mães, a gente precisa confiar na educação que a gente está dando, né? E que nessa educação surgem diferenças dos filhos, eles vão se mostrando, vão se
se separando da gente para criar sua própria identidade, né? E com isso também entram no embate, nos desafiam, mas a gente precisa ter essa confiança de que, bom, talvez isso é algo que não me agrade, mas não é o fim do mundo, né? Ele não está num caminho errado, porque está tudo certo, tem amor em casa, tem a escuta, tem a fala, tem o cuidado. Enfim, acho que tem uma questão importante aí nisso, desse não julgar, porque as coisas vão dar certo, né? Os desvios sérios, perigosos, eles são de menor, né? Eles têm risco, mas a gente olhando para esse filho, escutando, acho que a gente diminui muito esses riscos. Eu acho que é difícil não julgar, né? É difícil, a gente tem uma ansiedade nossa, como a gente já falou, do que vai ser, mas é outra pessoa que está ali, né? Então eu também tenho que deixar que a pessoa siga com as próprias ideias, com as próprias pernas, né? Esse se separar da gente já começou há muito tempo, né? E a gente tem que permitir que isso aconteça. Mas não é fácil, né? Eu acho que se você me perguntar qual que é o mais difícil de tudo, se é olhar no olho, se é não falar nada, se é devolver com uma palavra, não sei, né? Eu acho que o mais difícil é não julgar. E eu posso até pensar, né? Porque ainda está permitido a gente pensar, mas não falar, né? Eu penso, nossa, que absurdo o que ele está falando, mas eu não falo, porque a hora que eu falo, eu julgo e aí eu separo, né? É claro. Talvez tenha algum momento dessa conversa lá para frente, mais alguns parágrafos para frente, que eu consiga dar a minha opinião, né? Não é que agora eu também não vou dizer o que eu penso, mas talvez não no primeiro parágrafo, né? Deixa ele falar um pouquinho, deixa ele colocar a opinião dele e aí o bate-bola começa, né? E nesse bate-bola tem uma pergunta aqui da equipe do pessoal da Roda de Matemática, que são parceiros nossos lá na Beacon, tem feito um trabalho incrível lá com a gente. Eles falam assim, e a gente pode pedir um tempo para pensar? Pode mostrar? E eu queria juntar com a pergunta de alguém que se identificou aqui como Buriti, né? Nessa conversa toda, né, que precisa ser permeada de confiança, a gente pode se mostrar vulnerável? Duas perguntas legais. O Se Dá o Tempo, da Roda, que eu também gosto muito, eu acho que ele existe esse tempo e a gente tem que usar. Então, se eu não estou preparada para dar uma resposta, é preferível que eu chegue e fale. Eu vou pensar nisso que você está me falando. Eu ganho esse tempo, né? Porque por que eu preciso responder agora? Por que eu preciso? Às vezes não preciso, eu posso, né? Então, a gente, sim, se dá esse tempo para pensar. E para o filho, isso já é muito legal, porque ele fala, opa, minha mãe vai pensar. Não é que ela já falou um não de cara, ela está considerando, né? Então, assim, nem tudo está perdido. E aí também é um pouco daquilo que você falou, do humanizar, né? Humanizar essa mãe, esse pai que não é o dono da verdade, que não sabe tudo. Eu preciso pensar sobre isso, não sei te dizer agora. Então, acho que é uma coisa interessante. E a segunda pergunta que você colocou? Não, eu acho que era isso mesmo, era essa questão da Ah, confiança, né? Dessa vulnerável. vulnerabilidade junto com parar para pensar, né? O vulnerável, eu escrevi tão feio aqui com a minha letra que eu nem entendi o que eu... O vulnerável é um ponto importante, porque a gente se humaniza, né? E a hora que eu me humanizo, eu falo, eu não estou numa boa hora agora. Eu não vou conseguir te dar atenção, eu preciso de um tempo, né? E aí, ele também vai ter esse direito de um dia falar isso para mim. E vai ser muito legal. Mãe, agora eu não estou numa boa hora. Podemos falar mais tarde? Nossa, o dia que a gente ouvir isso, a gente fala, claro, né? Quando você estiver numa boa hora, a gente conversa. Se couber esse espaço, né? Então, a partir do momento que a gente também se mostra e mostra como a gente sente, a gente está ensinando que as relações são feitas disso, né? De duas pessoas que precisam estar ali numa sintonia e que talvez um dia seja a vez dele, né? De fazer de uma forma respeitosa, falar agora não dá, né? E complementando isso, né, nessa questão da confiança, dessa dificuldade, a Lucy Rezende coloca uma pergunta aqui interessante. Renata, você poderia mencionar um pouco mais sobre o que as culpas dos pais ausentes
podem causar nesse distanciamento do diálogo? Eu acho que esse é um dos grandes problemas da nossa geração, né? E com certeza talvez seja essa culpa que gera tantas outras consequências. A culpa que gera eu chegar e falar, eu dar muito mais do que eu preciso, eu falar menos não do que eu deveria falar, porque eu estou Permissividade. ocupada, Uhum. né? A permissividade anda muito perto dessa culpa. Então, acho que a gente tem que fazer as pazes com essa culpa, né? Talvez baixe um Matar pouco. essa culpa, né? Corta essa culpa. Primeiro, assim, já devia fazer isso em condições normais de temperatura e pressão. Na quarentena, então, é proibido falar de culpa, porque a gente está fazendo o que a gente pode, né? E tem um psicólogo britânico que chama Winnicott, que falava que atendia muitos pais e pais que traziam essa culpa para dentro do consultório. E ele inventou uma expressão muito simpática que é pais suficientemente bons, pais possíveis. Porque no fundo a gente tem que ser o que dá, A gente né? Eu faz o poderia que ser muito dá. melhor. Então a gente tem que também se olhar e ver, eu estou fazendo o melhor que eu posso agora, né? Então se eu tenho que trabalhar e se eu não consigo dar toda essa atenção, que seja de qualidade para a hora que eu tiver, eu vou estar ali de corpo e alma, né? Mas pais possíveis. Eu até essa questão do pai ausente, eu não, eu penso um pouco diferente, né? Eu acho que não tem esse pai ausente. A gente faz o que pode. Se a gente nos poucos momentos de presença estiver presente, eu acho que o problema grande está no pai ausente quando está presente, né? Aquela presença cheia do não estar lá, da ausência, do celular, da interrupção. Então, eu acho que a hora que os pais, né? Eu, pelo menos, acho que eu vejo, até eu passei mesmo por um processo assim, vejo pessoas que trabalham muito e que passam por isso, né? E hoje em dia, não só mães, mas pais também, né? Essa questão bom, eu vou fazer o que eu posso, e quando eu estiver presente, eu vou estar presente. É, é, isso vai dar ao meu filho a confiança, né? E a certeza de que eu tô lá. Eu acho que a pior coisa que eu vejo é quando a gente chega em casa e não chegou, você continua no celular. Então, os pais acham que chegaram em casa, mas na verdade, para essa criança, para esse filho, para esse adolescente, não chegou, né, Renata? Tem a qualidade, que qualidade que essa presença tem, né? Então a gente está Uhum. falando talvez muito mais de uma presença de qualidade do que de quantidade. E existe também uma ilusão, eu já trabalhei fora e ficava sonhando com o dia que eu ficasse perto dos meus filhos, né? Trabalhando em casa, ai, nossa, tudo que eu queria. Bom, o dia que eu cheguei, eu quase fiquei louca, e não foi agora, foi há muito tempo. E quando eu vi, eu estava sendo uma presença tóxica. Uhum. Então, apesar de estar muito presente, eu estava louca. Louca gritando, louca Excesso de estressada, mãe, louca né? gritando. Não faz bem também, excesso, né? Então, assim, talvez seja uma fantasia, né? Que agora todo mundo vai pedir outra coisa pro universo, né? Não quer mais estar perto dos filhos, né? Porque essa quarentena já acabou com os sonhos de todo mundo, de ai, que bom, estamos perto, agora todo mundo quer outra coisa. Porque está muito perto. Uhum. Mas eu acho que é isso. Tem que ser gostoso, né? A gente tem que ser uma presença positiva para eles. A gente não pode ser uma presença que grita, que eu grito, mas muito menos do que eu gritava, né? Então, assim, não é que agora eu virei santa, não. Mas é usar na hora certa, né? É ter uma média muito melhor do Uhum. que Uhum. a antiga. E isso eu acho que é possível. Isso eu acho que é treino, eu acho que é observação, eu acho que é uma atenção, né, para essas coisas simples como o ouvir e o falar diferente. Eu acho que é uma intenção para isso, né? Essa consciência de que a gente não nasce sabendo escutar e falar, a gente não nasce pais e mães prontos, e a gente precisa ter essa intencionalidade. Renata, a gente está chegando próximo ao fim. Eu tenho mais uma pergunta aqui, talvez umas duas, mas é uma pergunta da Flávia Dória. Renata, fala um pouco sobre o processo de pedir desculpas quando a gente perde a paciência. Eu agradeço até, Flávia, a sua pergunta, porque eu mesma estava pensando nisso. E a questão da desculpa? Pai e mãe pode pedir desculpa? Deve pedir desculpas, né? Fala sobre Adorei, adorei, Flávio.
Eu acho que a gente vai estourar e a gente vai perder a cabeça várias vezes, mesmo, né? Quem trabalha mais com isso e quem não trabalha mais com isso. Agora existe aquele tempo de falar, ai, fiz tudo errado, né? Falei tudo errado e agora? Então é voltar lá e falar, filho, mandei pensando. Andei pensando no que a gente conversou, no jeito que a gente conversou. Eu não gostei. Eu não gostei do jeito que eu falei com você. Apesar de eu não ter gostado do que você fez, mas isso aqui é uma outra conversa. Eu gostaria de te pedir desculpas pelo jeito que eu te falei. Porque talvez eu pudesse ter falado de uma forma mais calma. Pode até explicar, de repente, aquele contexto, se foi uma situação de estar estressada com outra coisa, acabei descontando em você. Eu acho que é super legal, porque mostra para os filhos que as relações têm conserto, né? Que eu consigo ter uma rachadura e ir lá e consertar de uma forma bem feita. Eu acho que é até, né, é muito mais bonding, né? É muito mais Cria vínculo, né? Vínculo forte. porque eu me preocupo tanto com você que eu vim aqui te pedir desculpas pelo que eu fiz. E se você nem acha que foi, eu achei. Então, você merece essa minha pausa para voltar aqui para você pedir desculpa. Então, eu não acho que é nos diminuir, eu não acho que é Vulnerabilizar. Não, não é. Eu acho que a gente se humaniza e só constrói quando a gente faz isso. Que bonito, Renata. E a outra ideia, né, dessa sua fala, que eu achei tão bonita, é o retomar a conversa, né? O retomar nesse ponto, né, da gente, mas também eu acho que retomar uma conversa de algo que a gente não gostou, não, né, de uma atitude do filho, numa hora mais tranquila, também permite uma escuta maior, né? E sempre é tempo de retomar essa conversa. Ó, a gente falou uma coisa aquele dia que eu fiquei pensando. Nossa, minha mãe ficou pensando naquilo. Assim, vale esse retorno sempre, né? Legal. Renata, a gente infelizmente está chegando ao final. Eu queria te fazer uma pergunta, mas você tem 30 segundos para responder, porque senão a gente vai ser cortada aqui. Quem quiser saber mais, né? Eu achei que você deu dicas tão bacanas, pode entrar em contato com você, como é que faz? Bom, eu tenho o Instagram, renata.comofalar. Então, quem quiser mandar algum direct, alguma mensagem, algum, enfim, comentário, vou amar. Adoro responder perguntas. Eu faço workshops presenciais que atualmente estão congelados, mas eu estou tirando do forno alguns cursos online. Então, via Instagram, eu vou divulgar quando esses cursos estiverem prontos para, enfim, dar um sossego aí na quarentena, né? Para dar uma força na quarentena. Obrigada, Renata. E para finalizar aqui, pessoal, queria agradecer muito a presença de vocês, agradecer a presença da Renata. E como ouvir é importante, a Beacon quer ouvir você nesse nosso Beacon Talks. A gente gostaria de saber quais são os temas interessantes, tá? O que vocês querem falar a respeito. E eu também já posso adiantar que a semana que vem a gente vai abrir mais o nosso leque aqui de temas e a gente vai trazer o economista José Roberto Mendonça de Barros para falar um pouco desse cenário do Brasil em meio à pandemia, no pós-pandemia. Então, se vocês puderem falar com a gente, vai lá no bio, na biografia aí, para quem não sabe muito bem, como eu também não sabia o que é bio, no bio da Beacon School, aí no Instagram, e responde para a gente uma pesquisinha que demora nem 2 minutos. Muito obrigada, pessoal. Valeu, obrigada pela presença. Obrigada, Renata. Um beijo grande para todo mundo. Um beijo para você, Renata. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau.